Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton. No vídeo de hoje vamos dar destaque a Arthur Jorge, que sagrou-se campeão brasileiro depois na semana anterior ganhar a Copa Libertadores. O antigo treinador do Braga sagra-se hoje campeão do Brasil e ultrapassa Abel Ferreira do todo-poderoso Palmeiras. Dizer-vos também que na Liga Portuguesa, 12ª jornada, o Benfica aproxima seriamente da liderança do campeonato. Depois da derrota do Sporting frente ao Moreirense, o Benfica ganhou ao Guimarães por 1-0. Se ganhar em Nacional no próximo dia 19, poderá assumir a liderança do campeonato. Foi ao Porto que foi ao Famalicão, não sei do empate, resultado que não agradou os adeptos portistas que contestaram Vítor Bruno no final do jogo. Só dizer-vos que este vídeo é o sponsor da Rádio Voz do Atlântico, uma rádio de segmento musical, entretenimento e notícias. A Rádio Voz do Atlântico tem por objetivo atingir a todos os ouvintes espalhados pelo mundo através da música e mais. É um dos principais sponsors do canal do Nilton. Grande Arthur Jorge, que sagra-se hoje campeão do Brasil. O Botafogo, que já vinha de uma seca tremenda de não conseguir ganhar o título do campeão do Brasil. Ano passado esteve quase a conseguir este efeito, mas perdeu nas últimas jornadas para o Palmeiras e desta vez, com a ajuda do Arthur Jorge, sagrou-se campeão do Brasileirão. O Arthur Jorge, que chegou no Botafogo, alterou praticamente todo, criou uma equipa extremamente forte, uma equipa ambiciosa, com objetivos claros de querer ganhar principalmente o campeonato. Mas depois, na semana passada, ter conseguido ganhar a Copa Libertadores, hoje no estado Engenhão, o Botafogo, com lotação esgotada, consolidou a sua performance, a sua liderança e foi realmente a melhor equipa este ano a jogar no Brasil. Grande Botafogo, sagra-se campeão do Brasil, um campeonato que a sua direção, comandada por John Textor, tenta há algum tempo atrás. Como disse, o ano passado estiveram próximo de conseguir este efeito, mas este ano o Botafogo mostrou ser superior no campeonato, em todos os aspectos possíveis para poder sagrar-se campeão do Brasil e levou o título para casa. Uma grande festa num jogo difícil, frente a um São Paulo que não deixou as credes às mãos alheias. A equipa São Paulina trabalhou muito, lutou, tentou criar dificuldades à equipa do Botafogo, mas o Botafogo, com o mérito que reconhece, com o trabalho desenvolvido pela direção, pela equipa técnica comandada por Arthur Jorge e também pelos seus jogadores, conseguiram ganhar o jogo no último minuto, ou seja, colocaram a cereja no bolo no último minuto do jogo. Má opção do guarda-redes do São Paulo, que ao colocar a bola no interior do campo, o jogador do Botafogo antecipou o jogador do São Paulo e apareceu isolado frente ao guarda-redes, dando uma vitória justa, merecida, não só pelo jogo de hoje, mas também pela campanha realizada pela equipa do Arthur Jorge durante o campeonato. Uma excelente performance do Botafogo, que ganha o campeonato, mostra capacidade, mostra estrutura para crescer cada vez mais no futebol brasileiro, e com o trabalho e o dedo do Arthur Jorge, o Botafogo é o campeão brasileiro 2023-2024. Parabéns ao Botafogo, parabéns à sua direção comandada por John Textor e parabéns a Arthur Jorge e também aos seus jogadores. Vou-vos deixar com uma pequena demonstração do que foi a festa do Botafogo hoje em Engenhão, a comemorar o título de campeão nacional. Destaque para as lágrimas do Arthur Jorge. Benfica, que recebeu o Guimarães no jogo cartaz da 12ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol, ganhou por uma bola. Enfim, um leque de jogadores que mostraram algo fatigados, algo cansados, e que o Bruno Lage, na segunda parte, deixou o jogo correr muitos riscos, já que não teve a capacidade de análise e mudar o rumo que a equipa do Benfica tinha tomado. Falta de reação, falta de criatividade, falta de dinâmica. Destacar foi o Otamendi, que cortou um gol feito pela equipa do Vitória de Guimarães, em cima da linha. O empate já se pode considerar um resultado injusto pela performance da equipa do Guimarães, por isso, como posso constatar pela estatística e pela performance da equipa do Benfica, tornou-se um jogo em que o Benfica não teve mérito na vitória.
teve a sorte do jogo, saiu do Estádio da Luz com 3 pontos extremamente importantes, mas não conseguiu produzir o futebol que se esperava. Ou seja, o Benfica, nas últimas 2 jornadas, em Arouca e agora em Guimarães, mostrou alguma performance algo preocupante. Não joga bem, não consegue desenvolver grande futebol, mas de positivo consegue os pontos. 6 pontos em 2 jogos muito importantes, aproveitou muito bem as 2 derrotas da equipa do Sporting. Neste momento, se ganhar ao Nacional no jogo que tem em atraso, o Benfica assume a liderança do Campeonato Português. Não é que se pode dizer que o Benfica está a deslumbrar, que está a jogar bem, que dá garantias de sucesso, mas que tem aproveitado os deslizes da equipa do Sporting, e as equipas ganham os campeonatos também jogando mal. Importante é ganhar quando a equipa não consegue produzir o futebol que todos pensam que conseguem atingir. O Bruno Lage já reconheceu isto na conferência de imprensa, diz que o Benfica não jogou bem, que sempre disse que ia ser um jogo extremamente difícil, que o Guimarães é uma boa equipa, mas que o importante era conseguir ganhar os 3 pontos. O Benfica, que agora recebe o Bolonha na próxima quarta-feira para a Liga dos Campeões, tem a possibilidade de conseguir o apuramento direto para a Liga dos Campeões. Se caso conseguir a vitória, consegue os 12 pontos, o que lhe dá uma vantagem muito boa para conseguir estar na próxima fase da Liga dos Campeões. Mas este é um assunto que voltaremos a falar na terça-feira, a fazer a divisão do jogo do Benfica frente ao Bolonha. Vou deixar-vos com as declarações do Bruno Lage na conferência de imprensa. Bárbara Simões Nunes para a SIC. Este jogo foi um jogo complicado para o Benfica, porque o Vitória chegou aqui ao Estádio da Luz para tentar fazer um resultado positivo. Foi talvez das equipas que criou mais perigo ao Benfica aqui nos últimos tempos. O Benfica precisou de saber sofrer. Este jogo é prova de que para o resto do campeonato não vai ser só jogos fáceis, vai ser também preciso saber sofrer e vai haver momentos complicados até ao fim. Claro que sim, eu corrigi apenas, a sua análise é boa relativamente àquilo que é o jogo. Eu corrigi, não foi tanto o perigo, mas foi a forma como nos condicionou. Com uma pressão forte, a equipa subida, nós tínhamos, porque analisámos muito bem a equipa do Vitória, e tínhamos percebido que seria uma pressão em 4-4-2, com poucos espaços entre linhas, fundamentalmente entre a defesa e o meio campo, e a equipa tinha que ser inteligente para circular a bola. Tínhamos que tentar sair pelos centrais, se não tivéssemos o espaço, tínhamos que rodar no corredor contrário, se não tivéssemos esse espaço, tínhamos que baixar e procurar o guarda-redes para que a equipa subisse e o espaço aumentasse. E até um bom exemplo disso que é na nossa saída pelo guarda-redes. O Turbin passa no Tomás, o Vitória movimenta-se, o Tomás volta ao Turbin, o Turbin simula que vai colocar no Tino para os dois avançados do Vitória Guimarães se juntarem, e é quando encontra o Tomás, e nós procuramos o Tomás em condução, procura Di Maria procura o Arthur no outro lado, e o Arthur, em 2 passos chegamos à área, e o Arthur faz uma assistência muito boa para o Pavlidis. Por isso, nós temos aquilo que há de retirar é o mérito da equipa, perceber muito bem o adversário que tem que ir pela frente, interpretar a estratégia da melhor forma, e acho que foi isso que nós fizemos. Por isso, não foi tanto o perigo, foi mais a forma como tentou condicionar o nosso jogo. E claro, o campeonato vai ser sempre difícil, ninguém vê-se campeonatos em setembro, nem em dezembro. O campeonato vai ser, vence nas últimas jornadas. Boa noite, Bruno Lage. João Alves Domingos para a RTP. Há umas semanas a opinião generalizada era que o Sporting seria o grande favorito para vencer este campeonato. Estando o Benfica agora a 2 pontos, com menos um jogo, na sua opinião isso mudou? E pergunto-lhe se concorda com o Rui Borges, que ainda há pouco aqui na sala de imprensa disse que o Benfica neste momento era a equipa em melhor forma. Eu acho que chegando nesta altura do campeonato e olhando para a tabela classificativa, o Porto neste momento está a jogar, se vencer soma também 3 pontos, por isso eu olho para as 3 equipas, Benfica, Sporting e Porto, com plenas condições de atingir os objetivos, e depois há um conjunto de 6, 7 equipas que não com idade.
O Vitória acabou de fazer uma belíssima exibição, jogou sim também muito bem, apesar do resultado com o Porto, foi fazer uma vitória para o campeonato com o Braga. O Braga também é uma equipa que joga muito bem e também está envolvido nas competições europeias. Moreirense, Famalicão, enfim, sem querer esquecer mais uma ou outra, são equipas muito, muito competentes. Veja o caso do Vitória com cinco meninos que saíram aqui desta casa e com um plantel de enorme qualidade. Por isso, acho que vai ser um campeonato muito competitivo e isso é que é importante, é nós olharmos para nós e a cada momento continuarmos com a nossa evolução, olhar para os jogos da melhor maneira e prepará-los da melhor maneira, ter os jogadores sempre frescos e disponíveis, encontrarmos sempre as melhores soluções quando temos alguns jogadores castigados. Isso, temos um plantel que em função daquilo que têm sido os jogos, os jogadores que saem do banco ajudam a equipa a conquistar os pontos e no dia de hoje acho que foi. Assistimos a um grande jogo de futebol, 3 pontos muito importantes e reduzir distâncias para o primeiro classificado. Por sua vez, o Fogo do Porto não conseguiu sair de Famalicão com os 3 pontos. Grande frustração para os adeptos, depois de saber da derrota do Sporting e na perspectiva de conseguir chegar à liderança com os mesmos pontos que o Sporting, não conseguir ganhar foi uma frustração enorme para os adeptos do Futebol Porto, que contestaram as decisões e as opções tomadas por Vítor Bruno. O Vítor Bruno, que no final do jogo foi agradecer aos adeptos do Futebol Porto e foi enxovalgado e foi insultado de uma maneira que na conferência de imprensa o treinador disse que nunca mais voltaria a ir à frente dos adeptos e agradecer o apoio que eles não deram à equipa do Futebol Porto durante o jogo frente ao Famalicão. Em termos de jogo jogado, o Futebol Porto foi superior, teve os 69% de posse de bola contra os 31% do Famalicão, fez 16 remates com 4 enquadrados, enquanto a equipa do Famalicão fez 4 com 2 enquadrados. O Famalicão, que vinha 3 meses sem ganhar, não sabia o sabor da vitória, era normal que o Futebol Porto fosse avassalador, uma equipa com dinâmica, com pressão alta e com muita ambição de querer ganhar o jogo e trazer os 3 pontos. Não foi isso que aconteceu. O Futebol Porto não jogou bem. Foi a melhor equipa, como já mostrou as estatísticas, produziu mais, mas em termos de futebol jogado, brilhantismo, fluidez do jogo, não foi o Futebol Porto ideal para ganhar um jogo e trazer os 3 pontos essenciais na caminhada rumo ao título. O Famalicão marcou primeiro ainda na primeira parte, com um falhanço do Diogo Costa, também os melhores falham. O Diogo Costa, que depois redimiu-se já na parte final ao defender um penalti muito confuso, decidido pelo VAR. Uma jogada em que o Futebol Porto consegue introduzir a bola na baliza do Famalicão, fazendo 2-1, mas o VAR chamou o árbitro, anularam o gol e foram rever as imagens e descobriram um penalti a favor do Famalicão. Uma bola em que o cruzamento parte, em que PP ao saltar no movimento que faz com o braço esquerdo toca na bola. É um lance discutível, mas a lei é clara nesse aspecto. Se o jogador toca com a bola dentro da área e a mão não está numa posição natural, o árbitro tem que considerar a falta e automaticamente marcar penalti. Na primeira imagem ou na primeira ação do jogador do Futebol Porto não foi muito visto esta situação, que já quarto deixou o jogo correr e em que o Futebol Porto conseguiu introduzir a bola na baliza do Famalicão. Depois de analisar e também com a ajuda do VAR, decidiu anular o gol do Futebol Porto e marcar penalti a favor do Famalicão. Uma situação extremamente difícil, complicado, que poderia pôr em causa a verdade desportiva, mas no complexo geral, no análise e nos comentários feitos pelos especialistas de arbitragem, todos que deram razão ao árbitro pela decisão tomada e pela coragem de tomar uma decisão dessas, depois do Futebol Porto ter introduzido a bola na baliza num gol que se pode considerar legal, mas que veio de um lance em que foi considerado falta a favor da equipa do Famalicão. O gol do empate do Futebol Porto foi marcado pelo Samu, o bombeiro do costume. É o jogador que mais ajuda o Futebol Porto a ganhar pontos. É um jogador extremamente importante nas ações ofensivas da equipa do Futebol Porto, que não produz um bom futebol. Acredito que se o Futebol Porto fosse mais dinâmica, mais volumoso no seu jogo,
aproveitaria mais as características do Samu, um jogador de profundidade, um jogador potente, um jogador de força que consegue decidir a favor da equipa do Fogo do Porto. O Vítor Bruno disse que a equipa do Fogo do Porto trabalhou muito, que merecia sair do estádio do Famalicão com os 3 pontos. Disse mesmo que a equipa conseguiu, marcou o segundo gol, mas que outras forças que abalam no futebol português conseguiu mudar o rumo dos acontecimentos, mas que só resta agora continuar a trabalhar, fazer o que eles têm feito até então para conseguir os objetivos. Concordo com o Vítor Bruno, a equipa do Futebol Porto tem que treinar, tem que trabalhar mais, tem que ser forte nas suas convicções, mas tem que melhorar a sua performance, tem que criar mais dinâmica, tem que criar mais volume de jogo, tem que ter mais diagonais, tem que criar mais situações de golo, não criar um futebol muito confuso, com grandes desequilíbrios e que não dá perspectiva de garantias de um Futebol Porto forte nos seus objetivos. Veremos como reage o Sporting depois de 2 derrotas seguidas, como consegue crescer o Benfica em termos de volume de jogo, porque o Benfica ganha, mas também não joga bem, e se o Futebol Porto consegue atingir performances superiores para que possa dar garantias de sucesso. Veremos o que vai acontecer no futuro, mas até hoje a única equipa que tinha dado garantias de sucesso era a equipa do Sporting, que teve uma queda brutal depois da saída do Ruben Amorim, e com a entrada de João Pereira o impacto foi extremamente negativo. O João Pereira não tem ideias, não consegue transmitir algo de positivo à equipa do Sporting, mas as próximas semanas vão ser completamente decisivas no futuro das equipas grandes, nos seus projetos. O Campeonato Português está em rubro, não de uma maneira extremamente positiva, porque as equipas não conseguem produzir bom futebol. Vamos ter campeonato até o fim e isso parece que vai ser a realidade do Campeonato Português. Vou terminar com as declarações do Vítor Bruno na zona interview. Intervalo marca demasiado castigador aquilo que viveu aqui esta noite em Famalicão. Acho que o Carlos acabou de dizer na sua pergunta aquilo que foi o resumo do jogo. Equipa dominadora, controladora, dominar todos os momentos do jogo, atacar por um lado, pelo outro, identificar espaços, aproximar-se várias vezes da baliza adversária com perigo. No lance defensivo acaba por sofrer um golo, continua, entra bem na segunda parte, vai à procura do golo, faz o golo do empate, faz o golo da vitória. Infelizmente foi uma vitória que valeu apenas um ponto. Acaba por ser um autêntico anticlímax esse momento. O Porto recupera a bola, uma saída rápida para o ataque, está a festejar o 2-1 e acaba do 2-1 a favor quase poder virar para um 2-1 contra. Sim, são decisões que são tomadas e é preciso, é aquilo que mais me incomoda, não é ver critérios diferentes em jogos diferentes, é não haver aqui uma uniformidade que devia orientar toda a gente, é premiar muitas vezes aquilo que é o antijogo, não valorizamos o nosso futebol, a equipa adversária vai perdendo tempo, em cada reposição foi desde o início do jogo, foi demasiado evidente e depois não. No final temos pouca coragem, em alguns jogos temos coragem, em outros não temos tanta coragem, e repor aquilo que tem que ser reposto no final. No final do desafio, Vítor, percebi que fez questão de ficar ali, dar o corpo às balas, houve reações a quente, o Porto já não ganha fora há 5 jogos, mas sente que hoje não se podia exigir mais à equipa, terminado o jogo, ainda é só um empate. Fiz questão precisamente por isso, que os jogadores não mereciam estar a ouvir aquilo que estava a ouvir. Eu sei que muita coisa é dirigida para mim, mas também lhe digo que foi a primeira e última vez neste contexto que pode dar tudo, a ser muito séria, briosa, honesta, muito profissional, com uma atitude competitiva brutal, com uma mentalidade muito ganhadora. Foi a primeira e última vez que faço isto, porque os jogadores não merecem sofrer aquilo que sofreram hoje aqui no final. 5 jogos seguidos sem ganhar fora. Há alguma maneira de dar a volta a isto ou isto também do ponto de vista mental começa a entrar de alguma maneira na cabeça dos jogadores? Não, os jogadores hoje fizeram tudo para ganhar e ganharam. Só que infelizmente há vitórias que entram tirar no futuro, mas como é que se sente carregando também em cima dos ombros um peso que é um peso forte? É o peso de um treinador que vai à luta, que não se encolhe, que está com os jogadores até à morte, que sabe que neste momento o Porto depende apenas de si para ser campeão, e agarrar-nos àquilo que é nosso, ao treino, ao trabalho, àquilo que é o nosso investimento diário, continuar a ser total naquilo que é o trabalho no Olival, e seguir caminho, atacar o jogo de quinta-feira, voltar a atacar forte, uma competição diferente, e estamos aqui para a luta até ao fim. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam, isso é muito importante, subscrevem o canal e deixem o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.